Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre abertura e fechamento de mercado no dia anterior, trazendo também as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aí ao vivo ou gravado posteriormente, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas para a gente expandir também o conteúdo aqui do nosso canal. Hoje, dia 7 de julho de 2021, ontem aí nós tivemos mais um dia aí de forte oscilação nas bolsas mundiais, aonde o índice Bovespa despencou, vimos o dólar voltar a casa aí dos 5,20, né, valores que nós não víamos desde o mês de maio e inclusive aí voltando a cotações aí e valores aí de início do ano, tanto o dólar quanto o índice Ibovespa, com todo o noticiário político que ocorreu aí no dia de ontem e também a correção das bolsas em Wall Street. Lembrando aí, Wall Street teve aí 7 recordes consecutivos de altas ali em relação às bolsas norte-americanas, e após o feriado de 4 de julho vem todo um movimento de correção que foi acelerado no dia de ontem por conta da divulgação do PMI de serviços, que veio aí um pouco abaixo do esperado, principalmente aí num momento em que se espera aí a retomada das atividades normalmente, e o PMI de serviços aí trazendo aí esse ponto negativo. Lembrando, a gente sempre fala aqui no nosso Morning Call que o setor de serviços foi o mais afetado aí durante a pandemia e automaticamente aí com essa recessão ou esse crescimento não tão acentuado do setor de serviços como aconteceu nos Estados Unidos, mostra aí novamente aí, a falta de desenvolvimento em relação à pandemia no setor, que pode automaticamente aí prejudicar muita coisa em relação aos próximos passos aí de retomada à vida normal pós-Covid-19. Além disso, as irregularidades ali na compra da vacina, o esquema de rachadinhas no governo, eleições 2022 e também os escândalos que são olhados aí, tudo que tem acontecido no cenário político, foi a tônica de ontem também. Lembrando que essa semana aí nós tivemos divulgação tanto de pesquisas eleitorais, né, onde a maioria delas mostra o atual presidente Jair Bolsonaro perdendo as eleições em segundo turno aí para uma possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e no meio de tantos escândalos o mercado não quer também, talvez a volta, ou a maioria do mercado não gostaria da volta do ex-presidente Lula, e tudo que acontece também impacta aí de forma geral, apesar de muitos especialistas e economistas dizerem que essa aversão aí no dia de ontem em relação ao cenário político, ela é um pouco exagerada e devemos aí em breve ter uma correção, voltando a subir aí o índice Ibovespa e também caindo novamente aí abaixo dos R$ 4 o dólar, que ontem aí, como a gente já falou, subiu bastante. Olhando aí para níveis globais, a variante Delta, ela também é uma preocupação muito grande. No Brasil aí nós tivemos aí alguns casos da variante Delta no Rio e em São Paulo, o que acaba também trazendo aí dúvidas em relação à nossa retomada econômica e ao programa de vacinação. Crise hídrica que está no radar, expectativa de inflação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive essa semana aí tem a divulgação do IGPDI e também a divulgação do IPCA, então mostrando aí essa questão da inflação, juntamente aí com receio em juros futuros, queda no petróleo e toda a crise ocasionada aí também por conta da reunião da OPEP, foram a tônica do mercado no dia de ontem. Além disso, obviamente, no exterior, olhando aí todo o exterior olhando aí para a ata da reunião do FOMC, né, que é basicamente o Copom, os diretores do Banco Central lá nos Estados Unidos, do Federal Reserve, e a última reunião, o que foi decidido
o que foi conversado essa ata e pode falar muito aí sobre as perspectivas de queda de juros ou alta nos juros, queda na quantidade de compra de títulos ou manutenção da recompra de títulos aí por meio do Fed. Então uma grande expectativa também nesse sentido, além do PMI, como nós já falamos anteriormente. Na Europa, a queda veio mesmo com divulgação aí das vendas no varejo da zona do euro tendo vindo acima da expectativa, mas principalmente aí a queda veio aí por conta aí dos pedidos da indústria alemã, que é o principal carro-chefe aí quando a gente fala em economia na zona do euro. Isso trouxe um pouco de estresse para o mercado no dia de hoje. A gente olha agora um pouquinho para números para entender um pouco mais aí como foi o dia de ontem. Índice Bovespa então caiu 1,44% a 125.095 pontos. O dólar subiu 2,35%, chegando a R$ 5,20. E olhando aí para as bolsas norte-americanas que estavam fechadas aí na segunda-feira, Nasdaq renovou recordes históricos, subindo 0,17 a 14.663 pontos, mas S&P e Dow Jones tiveram quedas. S&P 500 queda de 0,20% a 4.343 pontos e Dow Jones uma queda de 0,60 a 34.577 pontos. Na Europa, a foto não foi muito diferente no dia de ontem. O euro subiu 1,34%, chegando aí a R$ 6,10. E as bolsas, aí o DAX na Alemanha caindo 0,96 a 15.515 pontos. O CAC na França caindo 0,91, chegando a 6.507 pontos. E no Reino Unido a queda foi de 0,89 a 7.100 pontos. As bolsas asiáticas, já falamos ontem aí no final do nosso Morning Call, fecharam em direções opostas. China com queda de 0,35 a 14.667 e Japão com alta de 0,16 a 28.643 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, que foi um pouco mais ameno no dia de ontem, Bitcoin caindo 0,76% e o Ethereum tendo uma alta de 2,56%. Quem ficou muito acentuado no dia de ontem e no radar dos investidores foi petróleo futuro, né? Muito por conta aí da reunião da OPEP, onde existe toda aquela discussão sobre o aumento aí da oferta diária de petróleo, a produção de petróleo diária, onde Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita ali, eles não estão de acordo com algumas ideias da OPEP. E ontem aí, então, tivemos, olhando para o cenário futuro de petróleo, o Brent caindo bastante, chegando a $74,95. Lembrando, a negociação de petróleo futuro aí chegou a $77, né? E o WTI fechou ontem a 73,82, WTI que também chegou na casa dos $76, muito aí por conta de toda essa discussão e essa premissa de ainda não haver uma definição ou uma nova data da reunião da OPEP para discutir toda essa questão do aumento aí em relação à produção de petróleo e oferta em relação a essa demanda, principalmente aí que pode surgir a partir das retomadas econômicas, né, e as liberações aí que devem acontecer nos próximos dias em diversos países, começando principalmente com o Reino Unido. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que estava lá na casa dos 15 pontos, subiu 9,09%, chegando a 16,44 pontos. Lembrando, o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, ele traz o perfil, a perspectiva de volatilidade de risco no mercado de ações. E quanto maior esse número, maior o risco, maior a oscilação possível, então também acaba muitas vezes afastando investidores desse mercado. No mercado de metais futuros, nós tivemos aí o ouro aos poucos voltando à tona, principalmente aí por conta de todo esse estresse político e econômico. Então o ouro voltando aí a ser uma ideia de reserva de valor, ouro futuro aí fechando a $1.796,60 a onça. Alumínio futuro aí fechando ontem a $2.555,50 e o ferro refinado fechando a $217,58. Ferro refinado aí, a gente já falou bastante sobre isso, né? Olhando inclusive para o mercado presente e mercado futuro, a China
tem aumentado a sua produção, né, as siderúrgicas chinesas, e mesmo, óbvio, com uma tentativa de controlar o preço do petróleo, do ferro, minério de ferro, que não conseguiu, ela voltou à produção e automaticamente aumentou aí o consumo, aumentou a demanda, e com isso aí temos uma perspectiva novamente aí de alta em relação a commodity, né, ao minério de ferro, e obviamente aí as principais empresas exportadoras aí acabam também tendo um ganho nesse sentido. Olhando aí para índice Bovespa no dia de ontem, as principais altas, sempre trazemos aí as 5 principais altas. Ontem não tivemos aí 5 ações do índice Bovespa que apresentaram alta, tivemos apenas 3. BRAP 4, né, Bradesco subindo 1,41% a 75,75 cents. Vale 3 por conta dessa alta do minério de ferro subindo 0,53 a R$ 113,77 e Engie 11 subindo 0,08 a R$ 45,64. Pífio, né, o resultado em relação às principais altas. Já as principais baixas do índice aí que acabamos tendo que nos atentar em relação a isso, pelo cenário que vivemos no dia de ontem, tivemos PRIO 3 caindo 5,81%, principalmente aí olhando para toda essa crise aí da OPEP, e mesmo em meio aí a aumento de dólar, tivemos aí PRIO e Petro caindo bastante, né? Entre elas ainda temos Azul 4, que caiu 4,17% a R$ 42,50, Petro 4, que são as ações preferenciais aí de Petrobras, caindo 4,09% a R$ 27,67, Petro 3, que são as ações ordinárias, caindo 3,73 a R$ 28,58, e CVCB3, CVC Brasil, aí caindo 3,62% a R$ 26,29. Todo esse movimento aí, muito aí por conta dessa crise em relação ao petróleo, e aguardamos então as cenas dos próximos capítulos, né? Principalmente aí com as definições que podem vir aí da reunião da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Olhando aí para os indicadores, hoje vale a pena aí nós ficarmos de olho no IGPDI, lembrando o IGPM, né? É divulgado sempre lá no final do mês. A gente já olhou para o IGPM aí no final do mês passado. Ele é medido ali pela FGV entre o dia 21 e o dia 20 do mês subsequente, divulgado no final do mês. E o IGPDI, ele pega a mesma base de cálculo, mas sempre do dia 1º ao dia 30, e é divulgado no início do mês subsequente. Então, esse IGPDI, que é o índice aí geral de preços aí, que é mais voltado para o atacado, é referente então ao mês de junho, do dia 1º ao dia 30 de junho, vale a pena ficar de olho. Hoje também temos a divulgação aí das vendas no varejo aqui no Brasil, e o fluxo cambial estrangeiro, que vale a pena, e principalmente para medir a febre dos investidores internacionais, né, em relação aí à confiança que eles têm no país. Lembrando, a gente já falou um pouco sobre isso essa semana aqui também. Já olhando aí internacionalmente, os indicadores que vale a pena ficar de olho é a produção industrial lá na Alemanha, que inclusive já foi divulgado e teve forte queda em relação à expectativa. Já se imaginava isso, principalmente aí por conta dos pedidos às fábricas alemãs, que foi divulgado no dia de ontem, né? Hoje temos também balança comercial na França, discursos de membros do FOMC, né, que aí antevém principalmente a divulgação da ata da reunião do FOMC, então muita gente de olho nesse discurso e nos próximos dias na divulgação da ata, e o estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que também pode influenciar aí o preço do petróleo, enquanto não há uma definição em relação à reunião da OPEP. Olhando aí para o cenário político, que sempre está aqui no radar, infelizmente a CPI continua no nosso radar aqui, a CPI da Covid. Ontem tivemos aí a autorização e a quebra do sigilo do celular do Dominguete, que é o vendedor queria intermediar as negociações aí entre governo e a Covaxin, né, a empresa que venderia as vacinas da Covaxin. Foi ele, inclusive, que denunciou e disse aí que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde teria pedido $1 de propina por vacina. E ele, no seu depoimento, também falou que em conversas com Luiz Miranda,
o deputado Luiz Miranda. O deputado queria então aí intermediar as negociações e por isso foi apreendido aí e quebrado o sigilo em relação ao celular de Dominguete. Deve ter então alguns desdobramentos ainda no dia de hoje e muita repercussão. Além disso, já repercutiu no dia de ontem e deve continuar no dia de hoje o depoimento aí de Regina Célia Oliveira. Ela era responsável aí dentro do Ministério da Saúde aí por fiscalizar os contratos, né? E ela diz que os contratos da Covaxin, de compra da Covaxin, não tiveram fiscalização, principalmente porque ela foi designada para isso 5 dias após a data prévia do recebimento do primeiro lote, ou seja, quando ela foi designada para acompanhar esse contrato e toda essa negociação, o contrato já teria sido assinado e inclusive já era para ter chego inclusive as primeiras doses de vacina 5 dias antes. Isso também traz diversos desdobramentos aí e com certeza esse escândalo mexe um pouco mais com a política e automaticamente com o mercado no dia de hoje também. Por fim, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Witzel, né, que se a gente lembrar, ele foi depor na CPI, saiu durante o depoimento, principalmente porque ele tinha o habeas corpus, poderia ficar em silêncio, mas após algumas discussões, principalmente com o filho do presidente Jair Bolsonaro, ele deixou o prédio e disse que gostaria de ser ouvido novamente, mas somente ele e a CPI. E agora a defesa de Witzel pede proteção à testemunha para ele e para a família, dizendo que eles sofrem ameaças e que inclusive o depoimento dele à CPI deve trazer diversos pontos aí extremamente polêmicos e ele deve revelar isso no seu depoimento para a CPI da Covid. Isso também pode movimentar o mercado no dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro aí ele sinaliza a indicação do André Mendonça para vaga ali no STF. Lembrando, o Melo ele tem agora aposentadoria compulsória, né, por chegar aos 70 anos dentro do STF. Até foi prorrogado essa aposentadoria dele, já era para ter acontecido. O presidente aí já tem alguns nomes aí que ele trabalha nesse sentido. Um dos nomes, uma das ideias é André Mendonça, que é um pouco mais conservador e inclusive encontra bastante resistência aí do Senado e da Câmara quando aí é falado sobre a indicação dele, mas Bolsonaro aí sinaliza que deve indicá-lo principalmente aí para trazer mudanças ao STF, como ele mesmo sempre critica, e aí ele coloca uma pessoa aí mais conservadora para atuar dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. O Distritão vai ser votado somente após o recesso da Câmara, né? Um briefing rapidinho só para relembrar a ideia de votação do Distritão, que a gente não tem falado muito sobre isso, mas movimenta o mercado, movimentará também as próximas eleições. Se aprovado, as eleições aí de legislativo, né, vereadores, deputados, senadores, terão muita mudança, porque hoje eles são computados aí por meio de um quociente eleitoral. Esse quociente ele pega os votos do partido, né, e aí os mais votados do partido, de acordo com o quociente, que alcançaram aquele mínimo, então a quantidade de vagas que aquele partido teria, é dividido entre os mais votados do partido e muitas vezes não são todos os mais votados que acabam entrando, né? O Distritão pretende aí acabar com isso. A ideia do Distritão, os mais votados, indiferente do partido a qual ele pertence, indiferente aí da legenda, serão os candidatos eleitos. E se a gente voltar ao passado, a gente pode lembrar aí, lá na década de 90, início dos anos 2000, o Enéas Carneiro, né, que foi candidato à presidência, depois foi candidato a deputado pelo estado de São Paulo, acabou levando outros 2 deputados ali com uma quantidade de votos muito pequena, principalmente por conta dessa questão. Mais recente, na primeira eleição do deputado Tiririca, né, ele também fez uma votação muito expressiva e levou aí pelo menos mais um deputado com ele. O deputado tinha feito aí pouco mais de 100 votos, inclusive, justamente aí por conta dessa questão do quociente eleitoral, e o Distritão aí
pode movimentar também essa questão política se for aprovado e só deve ser tratado então após o recesso na Câmara lá no mês de agosto. O ministro Paulo Guedes, ele volta aí ao tema de cortar, eliminar exatamente, né, os subsídios e aí com isso trazer aí a redução no imposto de renda à pessoa jurídica. Existe todo um debate, inclusive já dentro da Câmara, o próprio relator do projeto na Câmara, o projeto que foi levado pela equipe econômica de Paulo Guedes, falando em reduzir ainda mais o imposto sobre a pessoa jurídica, até mesmo porque agora se planeja essa cobrança em relação aos dividendos, né, a tributação de até 20%, que também entra nessa discussão, e o Guedes diz que poderia ser cortado até 10 pontos percentuais do imposto de renda à pessoa jurídica se fosse eliminado a questão de subsídios para alguns setores. Isso também deve entrar aí na tona do dia e da semana no mercado financeiro. E a Câmara aprovou aí a licença compulsória aí de quebra de patentes e medicamentos aí durante a pandemia. Se a gente lembrar, existe uma discussão aí não só no Brasil, mas no mundo sobre a quebra de patentes das vacinas e dos medicamentos aí para conter a Covid-19. O Brasil não quer efetivar a quebra de patente, até para não trazer aí algo em relação à política internacional e em relação aí às conversas com empresas e outros governos, mas a Câmara aí aprovou então uma licença compulsória para não a quebra, mas para uma cópia em relação a essas patentes e que outros laboratórios, outras empresas possam produzir aí medicamentos e vacinas semelhantes àquelas que já são produzidas, que já estão aí atuando no mercado. Isso agora vai para o Senado e pode aí depois voltar para a Câmara, dependendo se houver aí qualquer tipo de modificação, e aí seria encaminhado para o presidente Jair Bolsonaro sancionar aí como medida provisória essa licença compulsória aí para quebra de patentes de vacinas e medicamentos durante uma pandemia. Vamos olhar um pouquinho para cenário econômico. O mercado olha aí com certa aflição para juros futuros e o dólar disparando, né? Como a gente já disse, tem muitos especialistas que dizem que é uma reação exagerada, mas vimos aí no dia de ontem aí diversas incertezas em relação à política que, olhando aí para juros futuros e dólar, realmente traz um pouco de preocupação em um primeiro momento. Tudo isso atrelado também à possibilidade aí de informações adicionais na ata do FOMC, que podem aí trazer mudanças para o mercado aí de forma geral, dependendo do que for dito ou daquilo que foi combinado aí dentro da reunião lá do Federal Reserve nos Estados Unidos. Lembramos aí que no início do mês também 130 países entraram em um acordo aí para o imposto mínimo global para multinacionais, né? Lembrando, isso foi defendido lá pela Janet Yellen, lá a secretária do Tesouro norte-americano, para evitar que as empresas fiquem migrando de um país para o outro para redução fiscal. A ideia aí são 15% de imposto de renda mínimo para essas multinacionais, que esses 130 países aí já acataram, e a Janet Yellen agora ela planeja ir ao G20 e tentar ampliar essa alíquota para mais de 15%, evitando assim essa mudança em relação a empresas multinacionais que acabam indo para países, às vezes, que cobram menos impostos, para paraísos em relação a esses impostos, e aí buscam com isso aí ter essa elisão fiscal. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, mas com certeza isso deve mexer com o mercado. A gente relembra lá que existe aí uma perspectiva, uma tentativa do Joe Biden de aumentar os impostos para as empresas nos Estados Unidos para também conseguir aí recuperar parte do recurso aí que foi impresso, né, parte do dinheiro que foi impresso e injetado na economia norte-americana. Continuando aqui, mesmo com alta das commodities, né, a gente vê aí minério de ferro batendo recordes, petróleo aí batendo recordes, né, essa semana quando nós alcançamos os 77 dólares de petróleo, é a maior alta aí dos últimos 6, 7 anos, mesmo com esse boom de commodities, diversos países emergentes, e aqui o Brasil também entra nesse patamar, não sobem na mesma proporção, talvez aí trazendo um pouco daquilo que a gente já falou lá atrás, que não teremos um boom de commodities tão grande como aconteceu aí em outras eras, né? Quando nós tivemos outros momentos com boom de commodities e a bolsa disparando, várias empresas disparando e acompanhando esse boom de commodities, que normalmente durava aí 5, 10 anos, e
se olharmos para o momento, não está acontecendo da mesma forma que acontecia no passado, então talvez uma maturação do mercado ou até mesmo um desdém sobre esse super ciclo de commodities aí que se fala que pode acontecer nos próximos anos. Vale a pena ficar de olho nesse sentido. Como uma das soluções aí para tributação de dividendos, que é um dos pontos aí mais polêmicos na reforma tributária, que foi trazida aí pelo Ministério da Economia, o Luiz Barsi, né, que é um grande investidor brasileiro, disse que defendeu e que defende e inclusive conversou com membros da equipe econômica para tributar a venda de ações. Lembrando aí, teria um impacto muito maior aí sobre traders, né, que acabam operando em um curto espaço de tempo, e trariam um benefício maior aí para as pessoas que mantêm ações aí por mais tempo, os famosos buy and hold, né, que compram e esquecem. Então essa talvez seria uma solução defendida aí por Luiz Barsi, inclusive já foi levado isso para a equipe econômica. A gente não sabe se terá um peso realmente nesse sentido, mas é importante ficar de olho nessa situação também. E a própria Casa Branca, através do presidente Joe Biden, está preocupado aí com a questão do ransomware, que basicamente aí é um aplicativo utilizado aí por hackers, né? Um malware que ele criptografa aí diversas informações e só libera essas informações aí para que a empresa volte a acessar suas próprias informações após pagamento aí de um valor de um resgate, né, que normalmente é pago aí em criptomoedas, em Bitcoin, aí para dificultar o rastreio dessas contas e desses valores, desses recursos. Com isso aí, essa preocupação muito forte, principalmente por alguns casos que já aconteceram nos Estados Unidos, na Austrália, em empresas maiores, e no feriado de 4 de julho foram mais de 1.000 empresas, né, empresas de pequeno e médio porte aí, que foram atacadas aí, então, por hackers através desse ransomware. E com isso aí a preocupação da Casa Branca em relação à segurança nacional, visto que isso pode aí ser ampliado então para grandes empresas ou até mesmo para diversos órgãos lá dos Estados Unidos, de hackers então tentando aí conseguir um recurso, né, tentando pedir resgate através dessa situação. Isso preocupa a segurança nacional lá nos Estados Unidos e pode aí também trazer desdobramentos para o mundo inteiro. No cenário corporativo, nós temos aí o novo normal, né, que deve fortalecer o delivery e os apps, né, mesmo no pós-pandemia. Esse é um estudo e a opinião de diversos especialistas. As pessoas aí se acostumaram a ficar em casa, se acostumaram com o home office, se acostumaram em alguns momentos com a privacidade para poder se alimentar, e então delivery e apps teriam aí ainda um bom período de crescimento, mesmo no pós-pandemia. Hoje nós temos aí a venda do controle de fibra ótica da Oi, né? Quem é que vai tocar, quem vai ser a empresa aí que vai ter o controle da fibra ótica da Oi. Lembrando que alguns meses atrás o BTG Pactual fechou um acordo de investimento com a Oi, no valor um pouco de quase 13 milhões de reais, inclusive para que ele tivesse parte dessa fatia. E óbvio, agora o BTG pode ir ao mercado, como outras empresas aí também, para novas ofertas. E aí descobriremos quem vai tocar, quem vai ser o controlador da parte de fibra ótica da Oi. Então vale a pena ficar de olho nesse sentido também. A Ambipar, que nós já falamos aqui há algumas semanas atrás, é a empresa voltada aí à área de gestão ambiental, olhando muito para a questão do ESG, né, que está em alta nesse momento. Ela continua a fazer aquisições e expansão internacional. Agora aí foram aquisições de empresas nos Estados Unidos, também aí marcando então essa expansão internacional da empresa. Em um momento aí que a gente vive de cashback e diversas outras empresas aí tentando fidelizar o cliente, a DOTS, empresa também listada na bolsa, fechou então essa semana aí uma parceria com a Nissan, buscando a fidelização, onde as pessoas aí que comprarem veículos da Nissan terão aí às vezes até mesmo o próprio valor do veículo ou boa parte em DOTS, em moeda virtual ali, que é o DOTS, né, para trocar aí por milhas, produtos, entre outras coisas aí. Lembrando, a DOTS foi uma das primeiras empresas aí a trabalhar com essa pontuação e é uma das
das empresas listadas na B3. A privatização do Correio deve ser feita aí com a venda de 100% da empresa, né? Notícias aí do secretário aí que acompanha a questão das privatizações aqui no Brasil. E fechamos aí com a notícia de que a Mater Dei, ela comprou aí 70% do grupo Porto Dias, que é a maior rede de hospitais aí privados da região norte do Brasil. A gente fala bastante aí desse crescimento e principalmente M&A e compra aí dentro dessa área de saúde que vem crescendo bastante aí desde o final de 2019, ampliando o crescimento em 2020 e parece que consolidando agora em 2021, um cenário aí que pode ter novos crescimentos e novidades sempre voltando para essa área de saúde e medicina de forma geral. Lembrando aqui, nós não fazemos recomendação de compra, não é recomendação de compra ou venda, sempre trazemos notícias daquilo que pode impactar o mercado e você, investidor, deve respeitar o seu perfil e ter alguém para te assessorar diretamente. Vamos olhar um pouquinho aí para a abertura e fechamento do mercado, 6h22 da manhã, nós já temos aí nesse momento as bolsas da Ásia fechadas e a China fechou aí em alta de 1,86% a 14.940 pontos, lembrando aí que vinha de quedas consecutivas, né? Quando olhamos para o Japão, que ontem fechou em leve alta, Nikkei hoje fecha com queda de 0,96 a 28.366 pontos, chegando à máxima aí a mínima das últimas semanas. E olhando aí para as bolsas que já estão em movimentação e pré-market, principalmente dos Estados Unidos, após fortes quedas no dia de ontem, hoje aí uma perspectiva diferente, né? Após o mercado digerir as notícias ruins em relação ao dia de ontem, principalmente aí a queda nos pedidos das empresas, das indústrias lá na Alemanha. Então nós temos o DAX para começar na Alemanha nesse momento subindo 0,90, o CAC na França subindo 0,40 e no Reino Unido uma alta de 0,60. Olhando para o pré-market lá nos Estados Unidos, que também ontem tivemos bastante oscilação negativa, Dow Jones subindo 0,05 nesse momento, uma lateralização, S&P 500 subindo 0,15 e Nasdaq subindo 0,45, mesmo com toda a mudança e toda a volatilidade do mercado, a perspectiva aí para hoje então de alta nas bolsas globais. Índice Bovespa tem tendência de seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, assim como aconteceu aí diversos dias, o noticiário interno e principalmente aí noticiário político pode trazer aí um descolamento em relação às bolsas internacionais. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, eu te vejo novamente aqui. E você que também nos assiste gravado, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Um abraço, bons negócios, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até amanhã. Tchau, tchau.